Graças e paz a todos, irmãos, da parte de Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical EBD. E a lição que vamos estar estudando no domingo agora é a lição de número 10. Domingo é 10 de março de 2024 e o tema da nossa aula será a segunda ordenança de Cristo à sua igreja, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Tá bom? O nosso texto áureo diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17 ao 34. Tá bom, meus irmãos? Eu vou ler aqui na continuidade, mas eu quero já ler a verdade prática para os irmãos também, que diz assim: a ceia do Senhor, como ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Ainda antes de a gente entrar na introdução da nossa lição, se inscreva em nosso canal PB. Samuel Nascimento de Melo, tá bom? Coloque lá as suas dúvidas ou sua posição, faça a sua pergunta ou coloque seu comentário, tá bom? O que você achou acerca da nossa aula. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. A nossa introdução da lição, ela fala sobre a ceia do Senhor, ela vai mostrar a ceia do Senhor em três perspectivas, né? Primeiro ela vai falar que a ceia do Senhor aponta para o passado, ou seja, ela é retrospectiva, certo? Apontando para o passado, ela olha para o sacrifício vicário de Cristo, tá bom? O sacrifício vicário de Cristo, morrer no lugar de outro, né? É um sacrifício substituto, de nós que merecíamos, mas o Senhor morreu em nosso lugar. Ela vai apontar também para uma questão, o segundo aspecto é a questão introspectiva, fazer um exame, né? Um exame de si mesmo. Vai falar da nossa real condição diante de Deus e como a gente foi alcançado pela graça, pelo favor imerecido de Deus, através da cruz do Calvário. Em terceiro lugar, ela também tem um aspecto expectativo, ou seja, ela aponta para o futuro, uma questão tem até o sentido escatológico, fala da nossa esperança, da volta do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, a lição também vai falar da questão da reverência, do júbilo e da expectativa. Eu coloquei aqui uma observação. Jesus ele iniciou seu ministério no batismo no Rio Jordão e ele encerrou na Santa Ceia, né, quando ele mesmo é que vai servir ali aquela última Santa Ceia, em Mateus capítulo 26, versículo 26, tá bom? Mas vamos agora para o que interessa, meus amados irmãos, para o primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Olha, o comentarista aqui ele vai falar que na tradição romana, o romanismo, né, compreende de forma literal a expressão dita por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é, o meu corpo. Este cálice, isto é o meu corpo, né? Este cálice é o meu sangue. Então, assim, segundo eles, né, a questão do romanismo, eles acreditam que eles têm um entendimento que durante a cerimônia, o momento cerimonial, os elementos da ceia, eles se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Eu coloquei aqui mais alguns detalhes, por exemplo, isso tem a ver com aquilo que chamamos de transubstanciação.
Ou seja, a Eucaristia é aquele sacramento pelo qual, sobre as formas do pão e do vinho, Cristo está verdadeiramente presente com seu corpo e sangue, a fim de oferecer a si mesmo, a fim de oferecer a si mesmo de uma maneira espiritual ao Pai Celestial, e dá a si mesmo aos fiéis como um alimento para a alma deles. Esse é o entendimento do católico apostólico romano. De acordo com o infalível, pronunciamento do Concílio de Trento, o Santo Sínodo ensina e professa abertamente que no vital sacramento da Santa Eucaristia, depois da consagração do pão e do vinho, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, esta verdadeira real substancialmente contido sobre as espécies dessas perspectivas aos sentidos, perceptíveis, melhor dizendo, aos sentidos. Ou seja, outra questão, como a transubstanciação, eles acreditam que a transubstanciação transforma os elementos da comunhão no verdadeiro corpo e sangue de Cristo, os romanistas, logo, eles acreditam que é muito justo adorar os elementos consagrados como se eles fossem Deus. Veja que grotesca interpretação. Veja que coisa difícil, né? Então, eles acreditam na transubstanciação, ou seja, que no momento cerimonial da ceia ou da Eucaristia, como eles chamam, o pão e o vinho transformam-se no corpo e no sangue do próprio Jesus. É por isso que, na ideia deles lá, eles usam um tipo de que chama de hóstia, né? Eles pegam aquele bem fininho e dizem que não é para o fiel lá mastigar, porque eles acreditam que se mastigar vai sair o sangue de Jesus. Veja que coisa difícil de se acreditar. E o que acontece? Também só o sacerdote toma o vinho, para que não se derrame o vinho, o sangue de Jesus. Então é uma coisa bem difícil, tá? De se acreditar, até mesmo porque isso aí, quando Jesus, ele, na última Santa Ceia, o comentário vai dizer aqui que o próprio Jesus estava lá presente, né? E aí Jesus mesmo diz, coma do pão e beba do vinho, e ele está lá presente, ele que está oferecendo. Como é que o pão seria ele e o vinho seria ele? Um outro erro grotesco que vai ter aqui, além de Jesus estar presente, portanto não poderia estar fisicamente no pão, muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava ali no local, Mateus 26, 26, e em outros evangelhos. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas, cria um problema de natureza exegética, ou seja, a exegese é a Bíblia por si só se interpreta, É o que está dentro do texto, o texto fala por si. Já na exegese é colocar no texto aquilo que não está. Então é o que eles fazem. Eles fazem uma exegese desse texto. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, bebei dele todos, tá bom? Entre outras problemáticas que teriam, teríamos que ser considerados como canibais, Porque quem come carne humana é canibal. E poderia também ser classificado, apesar de ser uma coisa de cinema, como a ideia do vampirismo, Tem pessoas que bebem sangue, e aí seria um vampirismo. E não é nada disso, não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, na tradição protestante, a tradição luterana, ela diverge da católica, segundo o subtópico da lição. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se
tornam ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia, tá bem? E obviamente que o sangue também está lá presente, ainda que não se transforme. Então já é um outro problema, é outra problemática, que é conhecida como a consubstanciação. Enquanto na transubstanciação o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus, na consubstanciação já tem uma outra situação. Ele acredita que ele não se transforma, mas que na hora do momento lá ele está presente, tá bom? E ele vai dar suas explicações, e eu vou citar para vocês aqui. Ele, né, a tradição protestante, na questão luterana, ele adota a consubstanciação, ou seja, a visão luterana sobre a comunhão. Martinho Lutero acreditava que o verdadeiro corpo de Cristo está dentro e sob os elementos, penetrando neles da mesma forma que o fogo penetra o metal, tá? E o metal não some, está ali o metal e o fogo. Ele rejeitou a transubstanciação católica, afirmando que não é que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo, mas que agora temos o corpo e o sangue além do pão e do vinho. Aí já a tradição romanista já acusa eles dizendo que já não são dois elementos, pão e vinho, são pão, vinho, corpo e sangue, porque não há uma transformação, mas uma presença sobrenatural, segundo eles. Então, os luteranos acreditam que Cristo está presente não transubstancialmente, mas permeavelmente, isto é, ele penetra e permeia o pão e o vinho. Ou seja, a visão luterana, ela difere da visão católica, pelo menos em 3 aspectos. Um desses 3 são semelhantes, mas pelo menos em 2 aspectos ela é um pouco diferente, tá? Em primeiro lugar, não há nenhuma transformação do pão e do vinho, segundo a visão luterana. Na visão católica, há. Seu corpo e seu sangue coexistem, segundo a questão da tradição luterana, e estão simultaneamente presentes com os elementos, né, pão e vinho. Lutero usou o exemplo de uma barra de ferro exposta ao fogo. O ferro não deixa de existir nele, com ele e sob ele. Essa é a ideia que Martinho Lutero dá, tá bom? Segundo lugar, eles, em segunda questão deles, que diferencia, né? Segundo aspecto, ele rejeitou o sacerdotalismo, né? E insistiu que o ato sacerdotal não é responsável, em sentido algum, pela presença física de Cristo nos elementos. Isto acontece através de um ato de Deus. Lutero aceitou a ideia da mastigação, tá bom? Conforme Mateus 26, como isto é o meu corpo, tá? No sentido literal. E beber também, este é o meu sangue. Em terceiro aspecto, é semelhante. Assim como os católicos romanos, né, romanistas, que a gente chama, os luteranos acreditam que esse evento é um sacramento. A gente já falou que é uma ordenança e não um sacramento, já aprendemos isso. Desde da primeira ordenança, que é o batismo, tá? Então, é um sacramento, isto é, um meio da graça, né? Esse momento é um meio da graça, pela qual recebemos benefícios verdadeiramente espirituais, isto é, o perdão dos pecados e a confirmação da fé. E a gente sabe que isto não é verdade. A Santa Ceia é para os que estão em comunhão e não para que venha a obter comunhão, tá? Ainda que também possa acontecer, mas não dessa forma aqui, tá? Alguém pode aceitar a Cristo ali e já pedir perdão dos seus pecados e procurar, né, a primeira ordenança e está já fazendo parte do corpo de Cristo a partir da regeneração, tá bom? Então, em terceiro ponto, né? Aí a gente vai ver já a posição pentecostal, que é a nossa posição. O que é que nós pentecostais acreditamos? O que é que nós dizemos sobre isso? Vou dizer agora, eu coloquei aqui uma observação. A ceia é um símbolo, não uma realidade.
Então a gente vê como simbolismo várias coisas ali que Jesus falou. Até mesmo porque Jesus vai usar outras metáforas, dizendo que ele é a porta, dizendo que ele é a videira, né? E tudo é uma metáfora, ele não é uma porta literal, ele é uma passagem, tá? Ele é a videira verdadeira. O Pai é o lavrador e vai dizer que é o pão da vida, vai dizer que é a fonte de água viva e várias outras, 7 vezes, 7 eu sou de Jesus, né? Além de 4 eu sou no sentido literal, ele vai falar 7 vezes no sentido de metáfora, figurado. Então, o pão e o vinho, para nós pentecostais, simbolizam o corpo de Jesus. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. A gente vai ver isso em Mateus 18 e 20. Tá? A ceia é para quem está em comunhão e não para dar comunhão, tá bom? O partir do pão simboliza Jesus, o qual foi dado, não é isso? Lucas 22, 19. Na sua morte, quando foi partido por nós o vinho, da mesma forma, Mateus 26 e 28. Tá bom, meus queridos irmãos? Então, o comentarista vai colocar aqui, ó, a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles, de maneira nenhuma. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Mateus 18 e 20, como já li, essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Neste sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão, amém? Quem está em koinonia, comunhão uns com os outros. Vamos para o segundo tópico, tá? Segundo tópico diz o propósito da ceia do Senhor. Qual é o propósito da ceia do Senhor? Tá? O comentarista vai colocar aqui, celebrar a expiação de Cristo. Esse é um dos grandes propósitos, celebrar a expiação de Cristo. Ela é, como eu já falei para vocês na introdução, ela é retrospectiva, ela tem um olhar retrospectivo. Por quê? Porque ela aponta para o passado. A ceia aponta para o Calvário. É um ato comemorativo da morte de Jesus, tá bom? Ela não lembra somente sofrimento, mas também a vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o diabo, com base em Hebreus 2, 14 e 15. Tá? Você pode ler aí. Olhamos para trás lembrando a morte expiatória do Senhor, ou seja, a morte vicária, a morte substituta, morrer no lugar de outro. Tá? Pela morte de Cristo na cruz, fomos também justificados. Isso vai estar lá em 2 Coríntios 5 e 21. No segundo subtópico, fala de celebrar. Eu coloquei aqui o segundo subtópico, eu coloquei o tema do terceiro. Por quê? Porque se identifica mais no sentido da primeira fase, primeiro aspecto da ceia, e eu coloquei aqui o segundo, já, na verdade o segundo meu aqui é o terceiro, tá? Mas eu fiz uma trocazinha para a gente poder seguir sistematicamente, tá? Então, celebra a comunhão, celebrar, eu vou citar aqui o terceiro subtópico, e depois citar o segundo, para ficar em ordem, tá? Celebrar a comunhão cristã, esse terceiro subtópico da lição, ou seja, ela é introspectiva, ou seja, é um olhar no presente. 1 Coríntios 10 e 17 vai falar sobre isso. Além de motivos, né? Lá na igreja de Coríntios, nessa questão aqui, celebrar a comunhão cristã, né? O terceiro subtópico, coloquei como segundo aqui, para a gente seguir sistematicamente, mas ele diz aqui, ó, celebrar a comunhão cristã, uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Apesar de a gente estar falando do momento de comunhão, né, de koinonia, de partilhar um com os outros, de adoração, de reverência, de um culto solene, Paulo vai falar
dando orientação a justamente esses irmãos que estavam fazendo de uma maneira indigna, de uma maneira diferente. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isto. 1 Coríntios 11:17. Ou seja, além de motivos lá que estava vendo, motivos socioeconômicos, né, de diferenças de pessoas que tinham condições mais que a outra, e aí começaram a fazer diferenças na parte no momento de comer, tá bom? Havia também diferenças étnicas e raciais, tudo indica. Cristãos ali ricos, eles devem cuidar dos membros menos favorecidos da igreja, tá bom? E não discriminar. E ali estava vendo esse tipo de discriminação, esse tipo de diferença, de grupo, tá? A celebração da ceia precisa ser uma expressão do amor abnegado de Cristo e não um momento de discórdia, de alguém comer mais e deixar o outro sem comida. Era o que estava acontecendo lá em igreja de Corinto, tá? Os escravos comiam em pé ou num aperto lá e os outros chegavam e comiam, trazia sua comida e eles mesmos já comiam a sua própria ceia, e Paulo vai repreender. Eu quero ler para ficar mais preciso aqui essa palavra minha, porque senão vai ficar muito vaga. No capítulo 11, a partir do versículo 17, e está no Leitura Bíblica em Classe da lição, ele diz assim, para a gente entender melhor esse contexto do versículo 23 por diante. Precisamos ver primeiro o versículo 17. A seguir vem outra coisa com que não posso concordar. Parece que quando vocês se reúnem, Paulo diz, né, para os cultos de comunhão da Santa Ceia, eles fazem mais mal do que bem. Tenho ouvido da discussão que ocorre durante as suas reuniões e das divisões, olha aí, estava vendo divisões, que surgem entre vocês, e eu posso realmente crer nisso. Ele não faz uma pergunta, ele afirma. Mas suponho que isto seja necessário para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados por Deus. Em outra tradução, hereges, né? Ou aprovados por Deus, que fazem a diferença entre os outros. Então, quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo. Preste bem atenção, isso é bem forte que Paulo fala. Mas sim a ceia de vocês mesmos. Vocês mesmos levam o alimento, vocês mesmos comem o alimento, não dividem com o seu próximo, não consideram os mais humildes, tá? E estão fazendo desordenadamente. Outros estão se embriagando, tomando demais, deixando outros sem ter o que comer, com fome. Então, que santa ceia é essa? Paulo vai corrigir esses cristãos de Coríntios. Ele diz, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto o outro fica embriagado. Como é que pode? O camarada vai Santa Ceia e sai de lá embriagado. Há comentários que dizem que não é porque bebeu um pouco mais, mas não chega a embriagar. Mas o texto está aqui dizendo, está embriagados. Como é que pode? O camarada vai para Santa Ceia, foi para Santa Ceia, foi para a mesa de um bar. Então, Paulo corrige isso. Isso realmente é verdade? Aí ele faz uma pergunta. Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja de Deus? Vocês não estão respeitando, reverenciando o momento da comunhão? E para não humilhar aqueles que são pobres e não têm o suficiente? Olha só. O que vocês esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que não vou elogiá-los. Vocês esperam receber elogio de mim sobre isso? Pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhe havia transmitido, que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, depois de haver dado graças a Deus, partiu e disse aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam isto dele todo. E aí Paulo sai por diante dando as orientações corretas de como deve ser a Santa Ceia, o culto da ceia do Senhor, tá bom? Mas o que é que estava vendo lá? Estava vendo egoísmo, intemperança, indiferença. Pelo menos 3 pecados aqui a gente aponta aqui específicos cometidos pelos coríntios, tá bom? Eles haviam mudado o preceito espiritual em uma espécie de cerimônia festiva, mas não festiva no sentido de celebrando a vitória de Cristo, mas
como se estivesse numa festa, comendo e esbanjando de se comer, né? E deixando os outros sem comer lá de lado, tá? Eles haviam mostrado falta de respeito e reverência pela igreja de Deus, tá bom? Não era o lugar apropriado para eles fazerem aquilo, tá bom? Eles não estavam numa festa de um outro tipo, de outro caráter, não. E por último, através do egoísmo deles, os membros mais abonados, né, os que tinham mais condições, perturbavam e humilhavam os pobres entre os crentes. Isso está no versículo 22. Então, a coisa estava desordenada, então perdeu o sentido da Santa Ceia do Senhor. Quando se banaliza isso aí, perde-se o sentido. O próprio comentarista vai dizer aqui, ó, tá? Quando há espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Que Santa Ceia é essa? Que ceia do Senhor é essa? Com divisão, com bebedice, com discriminação, tá? Com indiferença, com glutonaria, talvez, quem sabe, pelos esses aspectos aqui. Então, o terceiro tópico da lição, né? No terceiro subtópico, melhor dizendo, celebrar a comunhão cristã, né? Aí eu coloquei aqui, vou falar do segundo subtópico, porque eu já adiantei o terceiro, tá bom? Proclamar a segunda vinda de Cristo. Esse seria o segundo subtópico, mas eu coloquei aqui como terceiro para seguir. O primeiro eu falei sobre um aspecto, a ceia tem um aspecto retrospectivo, passado, introspectivo, presente e expectativo, futuro. Fala da volta, aponta para o futuro, a volta do Senhor, né? Então, a ceia do Senhor proclama a segunda vinda de Cristo. A gente vai ver no versículo 26, fazer isso até que eu venha. Logo ela tem o sentido escatológico, né? Fala das últimas coisas, da doutrina das últimas coisas. Ele fez uma promessa de nos buscar para ceiar com ele. Está lá em Mateus 26 e 29. Tá bom? Do 26 ao 29, mas o mais preciso, versículo 29. Então, o terceiro tópico da nossa lição, o modo de celebração da ceia. Como deve ser o modo de celebração da ceia? Todo mundo pode participar da ceia, quem é cristão, quem não é, quem está vivendo uma vida indecente, quem está em adultério, ou ninguém é digno, então ninguém pode, porque só quem é digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. E aí, como fica isso? Vamos lá? O que é participar indignamente? Como a carta de 1 Coríntios é uma carta, eu vou falar aqui como um todo, tá bom? Quando Paulo fala de indignamente, se a gente observar no capítulo 1, versículo 12 e 13, mas mais precisamente capítulo 1, versículo 1 até o 12 e o 13, que ele vai fazer a correção do que estava acontecendo, a gente vai ver que a igreja de Corinto, ela estava dividida em grupos. E Paulo vai falar sobre a unidade do corpo. No capítulo 1, versículo 12 e 13, e no capítulo 12 depois, e por diante lá, o 12 também por diante. Então, ela dividida em grupo, está indignamente, não pode ser. A gente vai observar também que na carta de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer, fala a vocês como a carnais e não espirituais. Quando se está como carnal, está indignamente, não pode ser. Então, Paulo vai fazendo essas correções. Se a gente observar, havia um rapaz que era amante da própria madrasta. 1 Coríntios 5, versículo 1 por diante, ali, 2, 3 até o 5, vai estar falando sobre isso e mais adiante. Tá? E eles encobriram esse pecado lá. Se a gente observar, ainda em Coríntios, capítulo 6, versículo 4, 1 Coríntios 6, 4 e 5, vai falar que os crentes moviam demandas judiciais, né? Uns contra os outros. Como é que eu vou cear em comunhão com o meu irmão se eu tenho demanda judicial com ele? Tá bom? Então não pode.
Seria indignamente. O que seria mais indignamente? Alguns estavam envolvidos em prostituição. 1 Coríntios 6, versículo 15 e 16, Paulo vai falar. Peca contra o pecado da prostituição, peca contra Deus, contra o seu próprio corpo, contra o seu cônjuge, contra os seus descendentes, né? Um pecado gravíssimo. Indignamente, o que mais? Alguns eram idólatras, Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, 19 e 21. Ainda que esse contexto aqui trabalhe mais a ideia lá do que eu já falei, de como eles estavam vivendo aqueles aspectos dos 3 pecados dele lá, pelo menos esses 3. Tá? Na ceia do Senhor, alguns se embriagavam, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Aqui nesse próprio texto, Paulo vai dizer, tá bom? 11 e 21, olha aqui o que ele vai dizer. Mas sim a ceia de vocês mesmos, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto o outro fica embriagado. Veja que situação. Tinha mudado todo o aspecto ali da Santa Ceia. Era uma refeição que estava virando uma festa corriqueira qualquer deles mesmos. Eles mesmos levavam, eles mesmos comiam antes que os outros chegados, mais humildes, dos escravos. Então, ó, havia também o que? Outros vinham famintos, né? Como Paulo já falou aqui. Então, é preciso a gente ver direitinho. O comentarista vai colocar uma coisa bem interessante aqui, eu preciso rever isso aqui. O que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo adverte sobre o perigo de participar da ceia indignamente. 1 Coríntios 11, 27. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Tá bom? Enquanto o advérbio mostra o modo como se faz uma coisa, enquanto isso, um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. De maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros, como eu já falei anteriormente, de maneira indisciplinada, o comentarista vai colocar, quando comiam mais do que os outros, não esperavam, comiam mais, e de maneira irreverente, quando se embriagava, enquanto outros ficavam sem ter o que beber. Tá bom? 1 Coríntios, e sem ter o que comer também. 1 Coríntios 11, 18, 21, 22. Então, um segundo subtópico, ainda do terceiro ponto, nos diz assim, uma celebração reverente. Eu coloquei aqui, uma celebração reverente. Quando a gente observa aqui, o comentarista vai colocar, se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, aqui nesse contexto, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. Ninguém é digno em si mesmo, tá bom? 1 Coríntios 11, 27. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos ou melhores do que os outros, então podemos, os outros não podem, nada disso, nada disso. Mas pela graça de Deus, eu quero ler esse versículo com vocês para confirmar isso, para a gente não ficar só falando, tá bom? E sem embasar. Se você abrir aí Romanos, no capítulo 5, e o versículo 1 e 2, muito conhecido, ele vai dizer assim, sabe por que a gente come? Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo como Senhor, pois devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar, no mais alto privilégio, onde agora os encontramos e nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Tá bom? Aí você pode dizer, não, mas esse texto aí precisa de outro. Vamos para outro texto para a gente complementar aqui. Temos muitos outros se tivéssemos tempo para isso, mas não temos. Mas aí eu vou colocar mais um outro texto aqui para vocês entenderem de uma maneira mais clara ainda porque hoje comemos.
E o Senhor nos faz, não é que somos dignos em Cristo. Cristo nos faz nação eleita e povo adquirido, tá bom? E nos dá esse acesso pelo novo e vivo caminho. Hebreus, capítulo 10, verso 16 ao 23, é mais preciso, que diz assim, olha aí o que é que diz. Esta é a aliança que eu farei com o povo de Israel. Embora eles tenham rompido a primeira aliança, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E depois ele acrescenta, nunca mais me lembrarei dos seus pecados nem das suas maldades. E hoje somos o Israel espiritual de Deus, ainda que não substituímos a nação. Ora, onde os pecados já foram perdoados de uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios por eles. E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Este é o caminho novo, recém-aberto e vivificante que Cristo nos franqueou por meio da cortina, isto é, do seu corpo humano. Olha só, e visto que esse nosso grande sumo sacerdote governa sobre a casa de Deus, vamos diretamente ao próprio Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar e porque já fomos lavados com a água pura. Agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu, já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Glória a Deus por isso. Tá bom? Glória a Deus por isso, irmãos. Somos justificados em Cristo para isso. Não somos dignos por si mesmos, mas em Cristo. Tá bom? Somos justificados. O que é justificação? Inocentado de culpa. Tá bom? Então vamos mais adiante. Aqui a ceia do Senhor. Uma celebração reverente, né? A graça de Deus nos torna apto a participar da ceia do Senhor. O texto vai dizer, examine-se pois o homem a si mesmo. Aí eu digo a você, o que dizer de usar, né? Em 1 Crônicas 13, 9 e 10, que foi tentar pegar ali na arca do Senhor, que era considerado justamente onde estava a presença de Deus, e foi fulminado, né? Morreu por esse ato, porque não tinha condições, tá bom? Ninguém por si é digno, a não ser pela graça e misericórdia de Deus. O autoexame é uma lavagem de alma que traz paz ao coração e certamente saúde para o corpo. Isso é bem verdade. Paulo vai dizer, examine-se a si mesmo. Aí ele continua, e assim coma, tá bom? Ato contínuo, a gente vai ver, claro que isso pressupõe uma boa consciência, ou um ato, ou um acerto antes de se comer. É claro, irmão, que antes de se comer se pede perdão. Todo dia pecamos por obra, pensamento, ações, palavras, gestos, intenção do coração. E todo dia pedimos perdão. E principalmente antes de ceiar, todos precisamos pedir perdão. Obviamente que é um costume, uma cultura na nossa igreja, de se alguém tiver feito alguma situação que ali veio a escandalizar a igreja, ou foi presencialmente, coletivamente, um pecado feito coletivamente, se pede perdão também no culto da Santa Ceia. Mas quando se pede, independente disso aí, todos pecam. E precisamos pedir perdão, obviamente. Então, Paulo nos chama a atenção para isso. Peça perdão, se arrependa e pratique o ato em nome de Jesus, com a consciência sã, limpa, tá bom? Terceiro subtópico, celebração festiva. Obviamente que a ceia é uma celebração festiva. Lembrando aos irmãos que, assim, tem vezes que há um tempo atrás existia uma cultura, os irmãos sabem, um entendimento diferente. E aí alguns diziam, mas como? Antigamente, quando da Santa Ceia, os irmãos se vestiam tudo de branco. Tudo isso é uma questão de costume, irmão. Mas nada disso está escrito na palavra de Deus, que tem que se vestir de branco, nada disso. Tá bom? É bom a gente desmistificar essa questão
e entender que tudo é uma questão de consciência limpa, tá bom? De estar com o coração limpo, tá certo? Também não é pecado. Você está de branco, ou botar um óculos branco. A Bíblia não ordena que faça assim, nem. Porém, não podemos justificar isso. Não, só posso ir para a Santa Ceia se for de branco. Se o irmão tiver roupa branca, e aí como é que vai ficar? Como é que ele vai ser? Então, celebração festiva. A ceia celebra a morte e a ressurreição de Jesus. É o único culto que a gente vai ver, que a gente poderíamos dizer que não um culto fúnebre como qualquer um outro, mas onde vai ter uma participação dentro de uma ideia fúnebre, mas ao mesmo tempo muda todo o aspecto quando a gente lembra que esse mesmo Cristo que morreu, que vai para a cruz, vai para a sepultura, mas ele não fica lá. Ele ressuscita ao terceiro dia. Tá bom? Então, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, versículo 25, na morte ele pagou todos os nossos pecados e ressuscitado, na ressurreição, foi para a nossa justificação, ser inocentado da culpa, do pecado, como se nunca tivesse praticado o pecado, tá bom? Então, na morte ele condenou os nossos pecados, na ressurreição ele triunfou sobre ele, tá bom? Já pensou se Jesus só morresse? Seria complicado, mas ele vai nos ressuscitar, assim como ele ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Paulo vai falar da ressurreição, capítulo 15 de Coríntios, tá bom? Lembramos da cruz na ceia, mas também lembramos da sepultura, que tem a ver com cemitério. Lembramos da cruz, tem a ver, da morte, tem a ver com cruz. Ou da cruz tem a ver com morte. Lembramos da sepultura, tem a ver com cemitério, sepulcro, tá bom? Mas também lembramos da ressurreição, que é o sepulcro vazio. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Então, o nosso Redentor vive e nós também viveremos com ele para sempre. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Teríamos outras abordagens, várias outras perguntas que podem surgir aí na classe, e os irmãos, com sabedoria, vão administrando essas perguntas. Tá? Eu não vou ter tempo mais para gravar assim, alguns outros vídeos, porque a semana foi corrida, mas numa próxima oportunidade eu prometo a vocês que vou gravar alguns vídeos separadamente para tirar alguma dúvida dos irmãos, como por exemplo, a questão do pão, do resto lá, do que sobra da ceia, o que é que se deve fazer. Em algumas igrejas, ela já fica para uma outra Santa Ceia dos irmãos que faltaram. Em outras, as pessoas costumam enterrar. E aí há em outras, a igreja prefere não falar, tá? Tudo isso são questões que podem ser tiradas também em sala de aula, caso os irmãos desejem. E aí, porém, com muita sabedoria, o professor precisa orientar e ensinar os irmãos da melhor maneira possível, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus nos ajude, nos guarde, nos livre de todo o mal, nos dê uma aula abençoadora domingo para a honra e a glória do nome de Jesus, tá bom? A nossa conclusão vai dizer, nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça ao que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Pai, queremos te agradecer por esse momento. Abençoa cada aluno, cada professor, abra sua mente e dá uma aula abençoadora domingo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.